pecados, as nossas falhas nesse instante, tá bom? Baixe sua cabeça, preparemos o nosso coração, em seguida leremos o Salmo de número 75. Ó Deus, nós nos reunimos aqui, Senhor, para te cultuar, para adorar-te, escutar a tua voz. Mas nós não podemos dar um passo a mais sem reconhecer quem somos e quem tu és. E para isso, Senhor, usamos esse momento para te confessar os nossos pecados, as nossas faltas. Aquilo que fizemos que não te agradou, aquilo que fizemos que é contrário à tua palavra, seja por palavras, por ações, inclusive por omissões e pensamentos. Deste modo, ó Deus, seja misericordioso, gracioso para conosco e nos perdoe. Queremos apresentar-te todos aqueles pecados que nos inserimos essas semanas, que cometemos essa semana, e que na verdade, Senhor, é uma afronta à tua santidade. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. E como diz João, nos orienta, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sendo assim, Senhor, que com a certeza do perdão dos nossos pecados, possamos participar de todo esse momento de culto a Ti, com muita alegria, com muita gratidão por saber que o Senhor nos perdoa. Portanto, recebe o nosso louvor, recebe cada oração que for realizada, recebe, Senhor, os momentos de gratidão, cada oferta que for entregue, e acima de tudo, Senhor, fala conosco, com estes seres que estão aqui, Senhor, confessando os pecados, a fim de que o Senhor possa a cada dia quebrantar, com o intuito que o nosso coração nunca fique petrificado. Faz isso, porque isso culminará na tua glória e desembocará na nossa alegria. Faz isso para a tua glória e para a nossa alegria, nós assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmo de número 75, convido você a abrir, e assim que você encontrar, você se põe de pé, nós faremos a leitura desse Salmo. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos os pares, e aquela sincronia costumeira, né? Que haja aquela, não vira uma feira, mas haja uma harmonia na nossa leitura, né? Vamos lá? O Salmo é o 75, tá? Diz assim, Salmo 75, versículo de número 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Cujo vinho espuma, cheio de mistura, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Ó Deus, damos-te graça pela tua palavra. E como é bom saber que o Senhor exalta, o Senhor abate. E só tenha condições de falar assim quem de fato tem poder para assim fazer. Portanto, ó Deus, se tu governas de maneira que exaltas e abates,
o Senhor tem domínio sobre tudo e todos. E que o nosso coração assim repouse, ó Deus, nesse governo absoluto que o Senhor exerce sobre céus e terra. Assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos louvar o Senhor com o primeiro cântico, com salmos e hinos, né? O hinário oficial da nossa denominação. Louvemos ao Senhor nesse instante. Graça e paz a todos, irmãos. É motivo de grande alegria, né? Nós estamos aqui, mesmo em uma quantidade menor de pessoas, mas já é um passo, assim, né? Que nos deixa muito alegre. Que há tempos atrás a gente não podia estar compartilhando desse momento. E que a gente possa fazer desse momento um momento de gratidão a Deus por tudo, assim, que Ele tem feito em nossas vidas. E por estarmos aqui hoje cultuando a Ele em comunhão, né? Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo e tentação. Deixei por ele tudo e os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, em torno a mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando, na glória ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Pode se assentar. Eu queria abrir no Salmo de número 105, conhecidíssimo Salmo. Esse é o nosso momento de ações de graças. E eu queria agradecer a Deus pela vida do nosso querido Emanuel, né? Ele está aniversariando hoje, não tem lugar melhor para dizer, Senhor, muito obrigado, do que na igreja, né? Então, que Deus te abençoe, queremos orar pela vida do Emanuel. Amanhã é a vida do nosso querido Eric, que está ali na recepção, nos acolhendo, recebendo tão bem.
assim como Érica Basílio, que está, a esposa do meu irmão Valber, está aniversariando amanhã, a irmã Cláudia, eu estarei aniversariando dia 3, então fiquem à vontade, sapato, camisa, eu não tenho muito problema e você pode ficar super à vontade, tá? Essa pandemia ajuda, pode ser delivery, também não tem problema algum. Dia 4, a minha filha Letícia, quase nasce no meu dia e olha que foi porque não foi planejado não, tá? 4/7 e Maria Priscila também no dia 4/7. Se você tem motivo de gratidão a Deus, aproveita esse instante, vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, né, Shirley, pela dádiva. Estávamos falando no culto anterior, como a nossa irmã Rafa disse, é um motivo de gratidão enorme já estarmos aqui. É aquele misto, né? Porque a gente sente aquele vácuo, né? Distância entre uma cadeira e outra, a quantidade de pessoas que não é a costumeira, mas só em estarmos aqui já é a grande alegria, porque nem isso nós tínhamos outrora. Então, irmãos, muito bom poder estar aqui junto com vocês. Então vamos agradecer a Deus, baixa sua cabeça, se você tem outros motivos de agradecer ou motivos de gratidão, faça isso. Oremos ao Senhor nesse instante, agradecendo a Deus. Vou pedir a Rafa que possa nos elevar, orar pelos aniversariantes, assim como pelo retorno presencial dos cultos. E também, lembrando, semana que vem, se Deus permitir, estaremos tendo a nossa primeira ceia pós quarentena aí, ou ainda dentro desse momento. Eu acredito que será muito especial para nós voltarmos a ceiar, comer do pão, beber do cálice, depois de tanto tempo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, com alegria, Pai, de estarmos aqui, vivenciando esse momento que para nós era tão distante, e que o Senhor providenciou tudo para que nós pudéssemos estar aqui hoje, te cultuando, Pai. Tu sabes a alegria do nosso coração, Pai, não só o meu, mas de cada um que está aqui presente, Pai, de poder voltar à tua casa. Obrigada, Pai, por esse privilégio. Eu te coloco também, Senhor, como agradecimento à vida de todos os aniversariantes aqui citados, que a cada dia mais, Pai, Tu possa estar abençoando cada um deles, Pai, a vida de suas famílias, e que o desejo do coração deles, Pai, seja cada dia de Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, porque Tu tem nos mantido forte, Pai, nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Que a cada dia, Senhor, Tu tem nos trazido conforto, Pai, através de Tua palavra, Pai. E nos dando tranquilidade, Pai, porque sabemos, Pai, que não somos desse mundo, mas que um dia Tu voltarás para nos levar, Pai, e assim nós viveremos uma alegria eterna com o Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos para o nosso catecismo. Estamos na pergunta de número 95, não sei se está aí, Andresa, deve estar por aí, né? Então, a pergunta é a pergunta de número 95, e eu queria ler com os irmãos. Pergunta de número 95, tanto pergunta como resposta, é algo que a gente tem tratado ultimamente mais nesse período em que há um aprofundamento do meio cristão sobre a concepção de idolatria, né? Vamos ler e eu faço a ponderação que acredito ser pertinente. Vamos todos, pergunta e resposta, olha o que diz. Que é idolatria? Idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Nós somos, como evangélicos, ávidos, né, a taxar a idolatria, a identificar a idolatria como imagem de escultura, onde as pessoas fazem orações, as pessoas se prostram ou coisas do tipo. Mas dificilmente, mas essa não é a forma profunda que a Escritura trata de idolatria. Essa é uma das formas de idolatria, mas não a única. Existem formas mais veladas. Se o que nós estamos aprendendo aqui é idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus, você e eu temos tantos ídolos na vida. Quantas vezes você deposita sua confiança no seu emprego, no seu trabalho? Quantas vezes o seu ídolo é talvez o seu filho? A gente tem um coração tão pecaminoso que a gente transforma bênçãos de Deus em ídolos para nós. E é interessante porque Deus deixa muito claro que não existe outro que deva ocupar o primeiro lugar, mano, no nosso coração que não Deus. Mas a gente começa a perceber que
a gente pega determinadas coisas e transforma em ídolos. Só para você ter ideia, a gente às vezes fica desesperado quando perde o emprego. Você já foi demitido, fica arrancando os cabelos assim, e agora? O que será de mim? Ah, é porque você entendeu que aquilo era seu ídolo. Você precisa, tanto quanto eu, entender que Deus usa coisas como meio para sustentar você. Mas que você nunca perca de vista, não é o trabalho que lhe sustenta, aquilo é um meio para lhe sustentar. Mas quem lhe sustenta, em última instância, é Deus. Ele só usa um meio, não é aquele meio hoje, ele vai usar outro meio amanhã. Mas quem lhe sustenta, na verdade, é Ele, porque Ele é o nosso alicerce. É nele que devemos depositar toda a nossa confiança. Por isso, só Ele deve ocupar a primeira prateleira do nosso coração. Deus, tão somente Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor? Amém. Vamos ficar de pé de novo. Como eu vinha falando, né, no outro culto, às vezes a gente esquece, né, de tudo que a gente já viveu um dia antes de ter o Senhor. Para a gente esquecer mesmo, mas a gente, às vezes, é preciso lembrar para agradecer a Deus. Para agradecer a Ele por ter nos tirado lá do lamaçal do pecado e ter nos trazido para a sua maravilhosa luz. E hoje nós podemos dizer que Jesus Cristo, Ele mudou o nosso viver. Ele é a luz que ilumina o nosso ser, né? E glória a Deus por isso. Amém. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E
calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Uma nova terra que será, e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberania, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra.
tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Seja o trono, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Pode se assentar. Queria nesse instante, já que a gente está fazendo uma dobradinha aqui, né? A gente presencialmente e online, nós temos transmitido os nossos encontros aqui, então queria aproveitar também esse momento para agradecer a Deus pela vida do seu Pedro Hamilton, né? O seu Pedro Hamilton, ele estará aniversariando, se eu não me engano, é amanhã. Então queremos também dar os parabéns ao nosso querido Pedro Hamilton e orar pela vida dele. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 18. Pode colocar. Enquanto você abre aí, já que a gente também está transmitindo, provavelmente já está lá online, né? A gente está colocando aqui as contas, né? Dos nossos depósitos. A gente não está reunindo, né? Não está recolhendo as ofertas, seja com salvo ou com outra coisa. Na caixinha ali, ó, você tem uma caixinha de vidro. Você, no fim do culto, você pode colocar a sua oferta e seu dízimo. E para aqueles que estão preferindo, você pode fazer transferência para essas duas contas aqui, uma do Banco do Brasil, outra da Caixa. Você que nos acompanha aí online, você pode fazer isso a fim de que a gente possa continuar recolhendo e cumprir com os nossos compromissos, né, nesse período que a gente tem enfrentado. Então, fica aí, esse é o nosso momento de ofertas, né? Então, você que está presencialmente, você pode colocar a oferta lá na caixinha no final
e aqueles que estão online, ou você também pode transferir sem problema algum, tá bom? Jeremias capítulo 18, né? Jeremias capítulo 18 é o texto que eu queria trabalhar hoje. A minha ideia inicialmente foi fazer o inverso, né? A gente foi semana passada lá no extremo, né? Não sei se você lembra, mas semana passada tinha crianças mortas nas ruas, bebês sendo cozidos pelas mães para se alimentarem, dada a fome que elas estavam enfrentando. Você viu falsos profetas, você viu um povo que estava padecendo de fome, você viu as maiores loucuras e as maiores terra arrasada, né? Destruição total. Diante dessa realidade, nós vimos um homem que se levanta, Jeremias, e mostra que tem esperança. Então, a minha ideia nessas exposições, eu pensei em 3, é ir do extremo ao início de tudo. Hoje, eu quero ver com você que Deus também usa esses momentos que nós estamos passando, situações delicadas, para moldar-nos, trabalhar em nós, a saber, uma pandemia como nós estamos enfrentando, Deus está ali, trabalhando em nós, no nosso caráter, no nosso coração. E semana que vem a gente vai ver o que fez Jeremias e toda a sua turma chegaram onde chegaram, que a gente viu semana passada. E aí vamos trabalhar Jeremias capítulo 17, que fala sobre enganoso é o coração e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Essa é a famosa passagem que onde a gente vai perceber como tudo começou. Tudo começa, sabe aonde? No coração. Tudo começa no coração. Então, eu queria junto com você para esse texto precioso aí. E aí, quando você abrir, a gente vai fazer a leitura. Lembrando que como hoje nós temos escolinha, né? Temos salinha, nossa professora Rebeca está aí. Então, Glauber que trouxe seu filho, Cíntia, Mamá. Nós estaremos orando e vocês já podem ir seguindo a nossa professora, né, que vai ter essa tarefa de hoje, tá bom? Vamos orar. Vai ser Emily, né? Está ali. Então vamos orar e Emily já leva a nossa turma. Senhor, graças te damos pela oportunidade de poder ser instrumento na vida dessas pessoas que trazem seus filhos para aqui, que sejamos parceiros nessa tarefa. Obrigado, pois o Senhor tem nos dado a graça de uma tarefa tão sublime. Abençoe nossas crianças, que o Senhor possa conduzir, cada lição possa ficar lá guardada, a fim de que seja usada em cada momento propício de suas vidas. Que os pais entendam que essa tarefa é sua e que o que fazemos aqui é apenas dar um suporte, um auxílio numa tarefa que já vem sendo realizada. Aproveitando o ensejo também, queremos agradecer pelas mamães da nossa igreja, mulheres que têm dado à luz, como Camila, que foi recentemente, a nossa irmã Marcela, que também recentemente temos hoje a alegria de rever Ingrid, que está prestes também a esse momento tão especial, a Bruna Nóbrega, que também está grávida. Ó Deus, como o Senhor tem sido gracioso com a nossa geração, com o nosso povo, e nos dado o privilégio de sermos pais, de sermos instrumentos teus na vida da geração que está se levantando. Abençoa, Senhor, aquelas que já tiveram a ter a graça necessária nesses dias iniciais que são delicadíssimos, e aquelas que estão para ter, dando confiança e a certeza que o Senhor está conduzindo todas as coisas, e assim podemos descansar a nossa ansiedade e as nossas aflições em Ti. Graças te damos, nós assim te oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Jeremias 18, eu queria ver junto com você. Versículo 1 a 12 é a passagem que eu desejo trabalhar nessa noite, tá? Diz assim a santa palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Fala conosco, Senhor, uma vez mais nessa noite, e que possamos sair daqui em meio a tantas circunstâncias complicadas que temos vivido nos dias atuais, que o Senhor possa nos consolar, exortar, nos chamar a atenção, admoestar e fazer tudo o que é necessário, como um bom pai faz com um filho, que muitas vezes não anda na linha, ou que se porventura anda na linha, precisa ter o suporte do seu pai. Fala conosco, Senhor. Que teu Espírito aplique a tua palavra em nós, que teu povo que aqui se reúne tenha a atenção necessária para que a edificação ocorra. Te damos graça, pois assim nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu hoje queria iniciar com 3 frases que me instigaram a pensar nessa passagem que hoje eu estou aqui a pensar com os irmãos. A primeira frase é de um inglês chamado William Gurnall, teólogo do século de número 17, ele disse assim: as feridas causadas por Deus curam, os beijos do pecado matam. Uma segunda frase que muito me lembrei dessa passagem foi essa daqui, do Josemar Bessa: o Deus do arco-íris é também o Deus do dilúvio, é o mesmo Deus. E a terceira frase que me instigou a pensar sobre foi de um teólogo inglês chamado John Trapp, que também nasce no século 17, e ele dizia: as tribulações são mestras que não cobram para ensinar. Você faz doutorado aqui, não paga uma mensalidade, elas são mestras, professoras da melhor espécie, para nos ensinar coisas preciosas. E é aqui que me despertou a fazer isso. Lembra? Eu acabei de falar que nosso intuito era ir lá do extremo da desesperança total, do desastre, como nós vimos em Lamentações de Jeremias, e vir para a raiz da questão. Então hoje a gente está no meio, semana que vem a gente fecha. Jeremias, o seu nome significa o Senhor estabelece, o Senhor lança, e é exatamente o que significa aqui, tem muito a ver com o livro, tá? O ministério de Jeremias perpassou, né? Ele exerceu o seu ministério profético ao longo de 47 anos, ou seja, foi um período longo, né? E o pano de fundo histórico aqui, que nós vimos na semana passada, que é tudo baseado lá no pacto que Deus fez com o seu povo. Lembra? Deuteronômio capítulo de número 28, Deus fez uma aliança, e Deus estabeleceu assim: se vocês forem obedientes, vocês serão abençoados. E ele descreve lá as bênçãos, Deuteronômio 28, eu espero que você lembre. Se vocês forem desobedientes, vocês também serão amaldiçoados, vocês serão castigados e disciplinados, porque eu sou fiel, eu estabeleci um pacto, e eu preciso ser fiel à palavra que eu estabeleci. E você lembra que nós também falamos daqueles famosos 3 reis de Israel, Saul, Davi, Salomão, e que depois desses reis, você teve a chamada divisão do reino de Deus. O reino se dividiu em norte e sul, e a galera lá de cima, do norte, era uma turma que não era muito legal. Os reis, se você vê aqui, essa lista de reis, você desse lado direito você tem os reis do reino do norte, e do lado esquerdo você tem todos os reis do reino do sul. E se você perceber, tem assim, rei bom está assim, rei mais ou menos está assim, rei ruim está assim, like, dislike, no nosso linguajar hoje em dia, né? E aí você vai perceber que do lado do reino do norte não tem nenhuma peça boa, você só tem rei carniça, você só tem gente ruim nesse reinado. E é por isso que no ano 722, o povo da Síria invadiu aquela nação e devastou, varreu, como
as maldições, digamos, atingindo em cheio aquela nação, e aí eles se tornaram escravos. Como no reino lá do sul havia, uma vez ou outra, aparecia um rei bom, eles demoraram mais para serem varridos, porque também tinha muito rei ruim. Por exemplo, dos 20 que você tem ali na lista, você tem 12 ruins. Da lista você tem 4 mais ou menos, e 4 bons. E aí você tem um bom aí chamado Josias, não sei se você está vendo, é um dos últimos lá, se eu não me engano, de cima para baixo é o quinto. Cima para baixo é o quinto. Josias foi um cara bom, um rei bom. E ele reinou 31 anos aqui no reino do sul, lá no reino de Israel. E foi exatamente aqui que entra a história de Jeremias. Por isso que eu queria que você viesse junto comigo para o capítulo 1 de Jeremias. Capítulo 1 de Jeremias, versículo de número 1. Dá um pulinho lá. Capítulo 1 de Jeremias, versículo de número 1. Olha lá comigo. Verso número 1, olha o que diz, capítulo 1 de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ou seja, se Jeremias chegou no 13º ano do reinado de Josias, ele chegou praticamente ali no meio, que ele reinou 31 anos, Josias. Então ele chegou lá no meio. Só que Josias foi um cara muito bom, já falamos que ele foi um rei bom, só que infelizmente ele fez uma limpa, tirou os altares, a idolatria, acabou com aquele sacrifício ao deus Moloque, que era um sacrifício de crianças feito ao deus Moloque, e ele acabou com tudo isso no seu reinado. O que é que ele fez? Depois dessa limpa, o povo infelizmente não teve um arrependimento duradouro, especialmente depois da sua morte. O povo voltou a fazer as mesmas coisas, e é aí que o povo começa a desfrutar de dias ruins. Não sei se você lembra, mas dos pecados, não precisa a gente fazer outra peregrinação, mas a lista de pecados envolve idolatria, envolve roubo, envolve assassinato, envolve prostituição, adultério, envolve líderes que também eram corruptos. E tudo isso eu resumo nessa passagem aqui do capítulo 7, versículo 8 a 9, se você não estiver enxergando aí, dá um salto lá comigo, porque olha só o que ele diz aqui. Eis que vós confiais em palavras falsas. Palavras falsas aqui são líderes corrompidos, falso profeta, falso mestre, gente que se inseriu no meio de vocês, mas não fala a palavra de Deus. Vocês confiam em palavras falsas. Continue, ele diz assim, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Agora observe o que o povo faz. Furtais, quebra do 8º mandamento. E matais, quebra do 6º mandamento. Cometeis adultério, quebra do 7º mandamento. Jurais falsamente, quebra do 9º mandamento. E ele diz mais, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, quebra do 1º mandamento. Em um único versículo, eles quebram 5 dos 10 mandamentos lá da palavra de Deus. Então essas denúncias foram escritas por Jeremias, e Jeremias enviou para serem lidas lá para o rei. E sabe o que aconteceu? Acho que você lembra, se você estava aqui. Jeremias 36, verso 23 diz, tendo Jeudi, que era um oficial do rei, lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei. O rei da época era um cara chamado Jeoaquim. Ele simplesmente viu as palavras e pegou um canivete e rasgou as palavras no meio e jogou lá na fogueira, fazendo com que a palavra de Deus fosse queimada. Agora presta atenção e venha comigo para essa passagem aqui. O texto é Jeremias capítulo 9, verso 1. A situação era tão lamentável, era tão triste, que eu não sei se você teve essa sensação. Eu tive essa também. A situação estava tão complicada, de a gente não se encontrar, de a gente não ter culto, de a gente não se ver, de a gente só se falar à distância, que a única coisa que dava vontade era de chorar. Não tinha mais o que fazer, era só chorar. E era isso que Jeremias estava fazendo aqui. Olha só Jeremias 9:1, ele diz, prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias estava dizendo mais ou menos assim, eu só não choro mais porque não tem mais água.
Se aqui fosse uma caixa d'água, era torneira aberta o tempo todo, eu chorando dia e noite pelas mortes do povo aqui, do meu povo. Então, o que Jeremias está fazendo aqui é chamando o povo ao arrependimento. Caso contrário, eles desfrutariam das maldições que nós vimos lá em Deuteronômio 28. E aí a gente viu isso semana passada, que eles realmente desfrutaram dessa realidade. Só que eu queria que você aprendesse uma coisa fantástica nessa história toda. É que foi em meio a esse período tumultuado até demais, um período cheio de transtornos, cheio de problemas, que Deus trouxe Jeremias para o meio. Eu queria que você aprendesse, colocasse isso no seu coração. Não foi, Jeremias, uma ideia de última hora. Deus disse assim: meu pai, como é que está a bagunça lá embaixo, né? A situação está complicada, já sei, vou levantar um cara chamado Jeremias. De última hora, uma sacada assim, aquela luzinha, tem aquela lâmpada que brilha assim, plim. Não foi de última hora. Por isso que eu queria que você viesse para o capítulo 1 de novo. E aí a gente para desse vai e vem e volta para o capítulo 18. Mas vem para o capítulo 1, eu acho que tem uma coisa preciosa que você e eu precisamos aprender, entender, implantar no nosso coração. Fantástica isso aqui. Veja só, Deus não trouxe Jeremias de última hora. Deus planejou o nascimento de Jeremias, há muito tempo Deus havia planejado. Preste atenção, verso 5, olha que coisa. Ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno. Aqui é lindo, irmãos, e tem tudo a ver com a nossa passagem lá. A palavra formastes ou formar, ela descreve a obra de um artesão. Olha que coisa linda, de um oleiro. Ele está dizendo assim: antes de você nascer, eu estava lá no ventre da sua mãe, formando você. Essa é a imagem que ele está trazendo aqui. E ele diz mais: eu te conheci, que é a palavra escolhi, eu escolhi você. E antes que saísses da madre, te consagrei. A palavra consagração aqui traz a ideia de um objeto ou de uma pessoa que fora designada para uma função específica do serviço a Deus. Note, o que Deus estava dizendo aqui é que estava ensinando não só a Jeremias, mas a nós também, que ele deveria considerar a sua vida desta forma. Que forma? Que a sua vida foi designada para o uso do Senhor. É Deus usando a Jeremias nessa história toda. E eu queria que você aprendesse isso. Essa é a primeira lição. A primeira lição é dizer que nós fomos formados e planejados por Deus para vivermos nesta geração. Olha que coisa interessante. E o que é que isso quer dizer para você e para mim? É que você e eu fomos fabricados por Deus, planejados por Deus para momentos como esse que nós estamos passando. Nós fomos planejados por Deus para viver num momento de crise. Nós fomos planejados por Deus para atravessar esse momento de pandemia. Deus planejou você para ser um instrumento agora. Você já chegou a pensar nesses termos? E Deus não trouxe você por um acaso, porque simplesmente surgiu a ideia dele trazer você e viver esse período de pandemia. Não, você e eu fomos planejados por Deus para sermos instrumentos de Deus, inclusive em pandemias que porventura estejamos a passar. Isso aí me faz ser muito, vira um jogo de ficar meio acuado nessa situação, meio que com receio, com medo. Não, isso aqui me faz e me instiga a viver com um pensamento muito claro. Deus me criou para ser um instrumento em momentos como esse, chamado de Covid-19. Deus me chamou e me criou não como uma ideia de última hora, não. Ele planejou. A pergunta que surge é: quais são então as maneiras que eu posso e devo ser utilizado para ser um instrumento de Deus nesse período que nós estamos atravessando? Eu sei que saber isto muitas vezes enche você e eu de temor, de medo muitas vezes, pois à luz do que também vai nos dizer, esse rapaz era jovem. Jeremias está amedrontado, se não observe verso 6, olha o que ele diz no verso 6. Ele diz assim: então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. É provável, como dizem alguns estudiosos, que sabe quantos anos Jeremias tinha aqui? 12 anos. Se você desse tamanho, com barba na cara, está com medo quando Deus usa esses termos, e assim: eu planejei você, meu filho, para essa hora. E aí, imagina uma criança de 12. Receio, medo. Mas Deus estava dizendo uma coisa muito simples aqui, presta atenção. Deus está dizendo assim: filho, eu não lhe escolhi porque você é habilidoso. Eu não escolhi porque você tem competência.
Eu lhe escolhi porque quis. Sabe o que é isso? Isso serve para que evite orgulho de nossa parte, soberba. Se Deus está nos usando grandemente, seja para combater as injustiças, né? Seja para combater essa bagunça que está no nosso país, seja para enfrentar esse momento de pandemia, se Deus está nos usando, é porque Ele assim nos escolheu para fazer. Não tem orgulho, é tudo graça. E aí, irmãos, eu queria dizer uma coisa, bem em termos humanos aqui, bem em termos humanos, porque falando em termos humanos, eu diria mais ou menos assim, para mim e para você, eu não quero decepcionar esse Deus, porque Ele me convocou nessa história, Ele me colocou no seu time, Ele me escalou para o jogo já começou, eu já estou em campo, irmãos, eu quero é fazer gol, a minha ideia é fazer um partidaço nesse jogo da vida que eu estarei jogando a vida toda. E é isso que eu queria que você entendesse. Diante dessa verdade, ganhe ânimo. Você não caiu nessa vida de paraquedas, nesse local de paraquedas, nessa cidade de paraquedas para enfrentar uma pandemia de paraquedas. Deus nos plantou aqui como instrumentos seus para a glória sua. Veja a sua vida assim. E aí solta as amarras do medo. Sabe por quê? Porque Ele logo em seguida diz algo fantástico. E nós recebemos o maior consolo e estímulo que podemos receber. Veja verso 8 e aí a gente já vai para o capítulo 18. Olha o que ele diz. O que é que ele diz aí? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meus irmãos, que consolo é esse? A gente está amedrontado, é comigo mesmo, Deus me escolheu, sou eu mesmo. Nesse período agora, não tem como. Não, calma, você não vai só, é pura graça, eu já lhe escolhi, mas eu vou com você nessa estrada da vida. Vou conceder toda a graça necessária. Deus é conosco, Deus está conosco. E aí vale a pena lembrar uma frase do grande missionário William Carey, que disse: um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Veja, irmãos, nós temos o melhor técnico, jogamos no melhor time. Que privilégio e encorajamento para vislumbrarmos a vitória em meio aos nossos embates ao longo de toda a nossa vida. Mas por que era necessário Deus dizer isso aqui para Jeremias? Por que é necessário Deus dizer assim, eu sou contigo? Óbvio, a resposta é, porque Jeremias enfrentaria coisas difíceis demais na sua caminhada, na sua trajetória. E aí, irmãos, agora, com esse pano de fundo aqui, eu queria que você fosse lá comigo no capítulo 18, e aí a gente avança nessa passagem. A primeira coisa que ele vai nos mostrar é a experiência. Lembra que a gente colocou um tema para essa meditação? Como barro nas mãos do oleiro. Então, eu vejo que ele faz uma coisa aqui. Verso 1 a 4, o nosso autor Jeremias, ele mostra a experiência na casa do oleiro. Veja verso 1 e 2, olha o que ele diz. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. A primeira palavra vem, e a primeira ordem é, dispõe-te. Geralmente as pessoas leem isso aqui com a ideia de, esteja pronto, esteja disposto. Mas eu penso que a ideia não é essa, eu penso que a melhor tradução aqui é essa daqui, vá agora, é urgente. Não perca tempo. Onde é que ele devia ir? Verso de número 2, parte B. Joga os olhos lá. Olha o que ele fala. Desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Aqui tem uma coisa interessante. A palavra oleiro aqui é a palavra moldar, formar. Olha que coisa interessante. Que também pode significar artesão. Você lembra que a gente já falou disso há pouco? Capítulo 1, verso número 5, Deus está lá na barriga da mãe de Jeremias, dizendo assim, eu estou como um oleiro, como um artesão, desenhando esse ser que vai nascer. Mas olhe, ele está dizendo que também aqui ele está fazendo, ele está agindo. E aqui eu queria que você aprendesse a segunda lição junto comigo. A segunda lição é dizer que nós, nos tempos de crise, o supremo artesão está trabalhando em suas obras de arte. Eu e você. Nesse período de crise que a gente está passando, Deus está assim, não só de pandemia, mas das mais variadas crises que você está passando. Deus está lá, aperta aqui, pressiona ali, dá um contorno mais, outro giro e está lá com as mãos na massa, trabalhando nas suas obras
de arte. Final do verso número 2, ele diz: e lá ouvirás as minhas palavras. O que é que Jeremias faz? Versículo 3, joga os olhos lá também, ele diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Nós não sabemos em que horário, nós não sabemos em que turno, nós não sabemos o local em que se deu essa experiência, do versículo número 1 e 2, mas o fato é que Jeremias não se opõe, dizendo, por exemplo, veja, Deus disse assim: dispõe-te, vá urgente. Você não vê Jeremias dizendo assim: Deus, cá para nós está escuro, já está de noite, não dá para ser amanhã não. Ou então dele dizendo assim: Senhor, está frio, não é melhor. Ou então, eu tenho uma coisinha, deixa eu cuidar só disso aqui, eu vou, prometo ao Senhor que eu vou, mas deixa eu só tratar disso aqui. Veja que diante da ordem que ele recebe, ele vai sem a menor indecisão. Ele obedece. E aqui eu quero extrair a minha terceira lição junto com você. É que a palavra do Senhor é quem deve guiar nosso caminho, nossas decisões e nossas ações. É a palavra que guia os verdadeiros servos de Deus. A palavra é a voz de Deus que guiava as ações do profeta Jeremias. O que ele deveria fazer? Deus disse: é urgente, então é urgente. Vá, eu vou. Essa era a dinâmica aqui desse servo com o próprio Deus. E Jeremias desce, como diz o texto, o oleiro, final do verso 3, olha o que ele diz: estava entregue a sua obra sobre as rodas. As rodas eram duas pedras circulares, uma grande embaixo, e essas pedras eram ligadas por um eixo, e outra menor em cima. A menor, o oleiro colocava o barro, e ele trabalhava lá. Ao lado dele ficava uma vasilhazinha de água, que ele molhava as mãos e ia lá pressionando o barro, molhando o barro, a fim de que pudesse moldar o barro da forma que ele assim desejava. Então, com a pedra grande de baixo, ele girava com os pés, e ela era maior, para que desse maior velocidade na pedra de cima, que era menor. Então era essa dinâmica: água de um lado, barro em cima, com os pés girava e o oleiro estava lá trabalhando. E aí, veja que até aqui está tudo bem, né? Todavia, o versículo seguinte mostra que algo aconteceu. Olha o que aconteceu, verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Veja, o texto mostra, o oleiro está lá trabalhando na massa, de repente o barro se estragou lá na mão do oleiro, e às vezes se estragava muitas vezes por conta do defeito do barro, uma inconsistência, uma falta de firmeza, de solidez. Então às vezes acontecia isso mesmo, e aí o oleiro tinha duas opções. A primeira delas: jogar a massa fora, desprezar, porque aquele defeito era irrecuperável. E a segunda possibilidade que o oleiro tinha era exatamente de reutilizar aquela massa, tornando uma vez mais informe, e aí recomeçando outro trabalho, ou outro vaso, ou qualquer outro objeto útil. E aí, qual foi a opção escolhida pelo oleiro? Está no verso 4, olha o que ele diz: tornou a fazer dele outro vaso. Aqui tem uma coisa muito interessante. Ele estava dizendo assim: eu estou quebrando vocês, mas a minha quebra é simplesmente para dizer: eu não rejeitei você totalmente. Estou quebrando porque eu ainda tenho algum propósito com a vida de vocês. E aqui, irmãos, eu penso que existem grandes verdades para nós. À medida que muitas vezes somos quebrados por Deus, especialmente quando estamos longe de Deus. Essa é uma forma de Deus dizer assim: não estou rejeitando você totalmente. Aquilo que talvez fosse a grande tragédia da sua vida, seja a grande bênção da sua vida. Deus fazendo com que você caia em si, perceba que o seu distanciamento de Deus não vale a pena, a sua quebra, ou Deus quebrando você, seja Deus dizendo assim: volte, presta atenção, eu não estou desprezando, porque se eu desprezasse você totalmente, eu tinha deixado você percorrer a trilha que você tem percorrido, você continuar andando pelo caminho que você tem andado. A prova que eu não lhe rejeitei totalmente é porque eu vim quebrar você, a fim de fazer um outro vaso. E como é que ele vai fazer? Final do verso 4, olha só, o que ele diz? Segundo bem lhe pareceu, ou seja, eu vou fazer como bem me parece. Isso é bronca, né? A gente não gosta às vezes de escutar muito isso não, né? Deus está dizendo assim: vou quebrar e agradeça, eu não estou lhe rejeitando totalmente, e vou fazer como bem me parecer.
da forma que eu desejar. Ok? É mais ou menos assim que ele está dizendo. E aí, irmãos, a gente entra no segundo passo aqui. Veja, a experiência na casa do oleiro é essa, só que aí ele deixa mais claro aquilo que a gente já introduziu há pouco. Ele mostra exatamente os personagens reais desse trabalho aí, né? De oleiro e barro. Pule para o verso 5 e verso 6, olha o que ele diz. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Deus está dizendo assim, posso ou não fazer o que esse oleiro fez com esse barro, eu fazer com você? Quem é doido dizer que não, né? A gente é que fica meio emburrado quando Deus quebra a gente ou faz alguma coisa, a gente fica assim, por quê? Ai. E ele está dizendo assim, posso ou não? É quase isso. Eu tenho direito ou não de fazer? A resposta é óbvia, é claro, Senhor. O Senhor, na verdade, é o oleiro. Quem ousaria dizer que o Senhor não poderia fazer isso? Olha a parte B do verso 6, olha o que ele diz. Ele diz assim, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A resposta explícita é, eu sou o Senhor, o oleiro, e vocês são o barro, e eu posso fazer com vocês a mesma coisa que o oleiro fez com o barro. Um artesão faria exatamente qualificado, ele faria o que ele bem entendesse, desde vaso a talher, a prato, enfim, uma série de coisas que ele poderia fazer. E tudo isso ele fazia, sabe como? Ele simplesmente poderia... A forma que ele pressionaria a massa, ele mudaria o formato. A maneira como ele posicionava os dedos, ele mudaria a forma. O giro da mão, uma volta a mais no torno, moldaria de uma forma diferente. Ou seja, o oleiro, ele está dizendo aqui, tem total domínio sobre o barro, sobre a massa. Ou seja, sabe qual é a mensagem simples que ele está dizendo aqui? É muito simples. Ele está dizendo assim, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser com você. Deus pode fazer o que Ele quiser com você. E isso significa uma coisa simples, isso é ser Deus. Como diz um teólogo chamado Rickin, ele diz assim, porque Deus é Deus, Ele é livre para fazer o que deseja. Porque Deus é Deus, Ele é livre para fazer o que deseja. Por quê? Porque em suas mãos está todo o poder, em suas mãos está todo o domínio, em suas mãos está toda a autoridade, em suas mãos está todo o governo. Essa é a doutrina que a gente chama de soberania de Deus. É exatamente isso aqui. Ele é o Criador, nós somos criaturas, Ele é o oleiro, eu sou o vaso. Quem entendeu muito bem isso aqui foi um rapaz chamado Isaías. Escuta só o que Isaías disse. Isaías disse assim, olha, Isaías 45:9, ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Olha como ele está tratando a gente, você é um caco, eu sou outro, aí não é caco, tudo caco aqui. Ele dirá, acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Outro homem que entendeu isso claramente foi Paulo. Paulo escreveu assim em Romanos, capítulo número 9, verso 20, ele disse assim, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? A resposta, claro que tem. Ele tem todo o direito, porque ele é o dono de todas as coisas. Agora eu queria que você prestasse atenção em algo. Lembre-se que isso nos é ensinado, nas primeiras páginas da Escritura, já é ensinado que nós somos assim, que essa é a relação. Lembra de que nós somos feitos? Lembra lá em Gênesis, nós fomos feitos de barro. Deus fez o corpo de Adão da terra. Lembra? Gênesis capítulo 2, verso número 7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Adão na ocasião era o barro. E isso é tão interessante e verdadeiro que a palavra que Jeremias empregou aqui no versículo 6 para oleiro, ela vem exatamente dessa palavra aqui de Gênesis capítulo 2, formou. É a mesma raiz dessa palavra aqui, formou. E lembre, olha como está tudo conectado. Jeremias, vou lá para Gênesis. Gênesis, quando Adão formou Deus do pó da terra, ele era o barro, Deus era o oleiro. Jeremias nascendo como plano de Deus, Deus era o oleiro, Jeremias era o barro. Agora o povo está sendo quebrado por Deus, Deus continua sendo o oleiro e o povo sendo o barro. O que isso quer dizer é que se isso era verdade desde o início da Escritura, por que isso hoje seria diferente?
Porque hoje seria contrário, Deus continua governando todas as coisas como oleiro e nós como o seu barro. E aí eu queria que você aprendesse essa verdade, é que Deus pode nos moldar nas mais variadas formas. Isso é compreender uma coisa que a gente gosta muito, né? A gente gosta de dizer assim, Jesus é o meu Salvador. É lindo, né, dizer isso, Jesus é meu Salvador. A gente não gosta muito, até diz, mas enfrentar a outra parte Ele é o nosso Senhor. Deus é o nosso Senhor. Ele não é apenas nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. E o Senhor faz com os seus servos aquilo que Ele bem entende. É exatamente isso. É interessante porque nós gostamos muito de pensar em Deus como alguém que intervém nas situações difíceis da nossa vida. Nós costumamos a falar sobre o Deus que dá vitórias, que nos livra dos problemas, o Deus que nos abençoa com maravilhosas dádivas, inclusive aquelas que nós pedimos a Ele, que nos cura de doenças, mas nós não costumamos pensar em um Deus que nos quebra, em um Deus que nos molda. Mas escute, eu queria que você entendesse isso não da forma equivocada. Você precisa entender que Ele não faz isso por sadismo, que é o prazer em ver você sofrer. Deus não faz isso por prazer em vê-lo sofrer. Deus faz isso para o nosso bem. Deus faz isso porque Ele tem propósito sublime na nossa vida. E quando nós passamos isso, nós sempre teremos ou temos que lembrar dessas verdades de Deus. Quando Ele me quebra, é porque Ele tem um propósito muito sublime nessa questão. E aí Ele nos traz uma outra coisa que ajuda-nos a descansar em meio às circunstâncias que temos vivido. E é o meu terceiro ponto, versículo número 7 até o 10, ele vai tratar sobre isso, que é o controle e absoluto poder que o oleiro tem. Ele já vem falando sobre isso, só que agora ele dá uma pancada de forma mais abrangente. Olha o que ele fala no verso 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir. Veja que algo fantástico é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, não apenas pessoas, não apenas seres humanos estão debaixo do controle de Deus, do controle dos céus, não apenas pessoas, leia, nações inteiras estão aqui em suas mãos, nações inteiras estão no torno do Deus que molda cada uma delas. O poder, a soberania de Deus aqui, elas não são meramente provinciais, elas são universais, e diante dessa verdade ele usa 3 palavras para mostrar que Deus, se quiser, Ele pode acabar com uma nação, com um reino. Olha o que ele usa, final do verso 7, olha o que ele diz, arrancar, é a primeira palavra que ele diz, né? Arrancar uma nação ou reino. Você já teve aquela experiência? Eu já tive isso quando eu era criancinha, que ficava arrancando as plantas do jardim da minha avó, aquelas plantinhas do caule bem fininho, a gente chegava lá e pluf, é assim? A imagem é essa aqui, Deus pode, pluf, o Brasil. Você consegue imaginar aí? Deus pode arrancar um reino ou uma nação inteira. Ele tem poder para isso, só que ele usa 2 outras palavras. Olha só, ele diz, Deus pode derribar, final do verso 7, e destruir uma nação. E lembre-se, tudo isso estava acontecendo com essa nação, porque ela estava desobedecendo a Deus, virando as costas para Deus. E fazia parte do pacto de Deus. Obediência, você será abençoado. Desobediência, você será amaldiçoado. Jogue seus olhos para o verso 8. Existe um meio de escapar do desastre, né? Olha o que ele diz, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Esse é o único meio de escapar do desastre, chama-se conversão. É por isso que você vê pastores dizendo, meus amigos, vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender, porque essa é a única forma de você escapar do desastre vindouro, da punição, do juízo vindouro. Por isso que ele está falando o tempo todo aqui, arrependam-se, convertam-se, afastem-se do pecado, afastem-se dessas coisas, esse é o caminho. Note que desde sempre essa foi a mensagem de Deus. Veja, Antigo Testamento, a mensagem é a mesma, arrependimento, conversão, fé em Deus. Só que ele diz uma coisa aqui na parte B, interessante do verso 8, olha o que ele diz, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe.
Arrependimento de Deus, ou essa expressão em Deus, é muito diferente da nossa. Quando a gente diz assim, eu estou arrependido demais, o que é que você faz? Se alguém fizer a pergunta a você, dizer assim, mas se você pudesse fazer diferente, o que é que você fazia? Você fazia diferente? A primeira coisa a gente dizer é claro, eu estou super arrependido. Significa que nós faríamos diferente do que fizemos. Arrependimento em Deus não é que Deus faria diferente do que Ele fez, porque senão Deus não seria o ser mais sábio que nós conhecemos. Então aqui o que nós temos é o que a gente chama na teologia de antropomorfismo, que são atitudes humanas atribuídas a Deus. Deus faz isso para que nós, seres tão limitados, possa compreender melhor o que Ele está dizendo e demonstrar o seu desagrado para determinadas coisas. Então Deus está dizendo assim, olha só, em termos divinos, arrepender-se aqui se refere a essa mudança de atitude da parte de Deus, em decorrência da mudança de atitude do ser humano. Mais ou menos o seguinte, não é assim que a gente prega, olha, se arrependa dos seus pecados, converta a Cristo, que você vai ser salvo, que senão você vai permanecer debaixo da ira de Deus, vai sofrer a condenação eterna no inferno. Se o indivíduo não se converter, não se arrepender, o que vai acontecer com ele? Exatamente isso que nós estamos dizendo. Se porventura houver arrependimento, há mudança também na postura de Deus. Ele agora está em paz com Deus, haverá de desfrutar de um relacionamento com Deus da melhor maneira possível. E aqui na Escritura nós temos exemplos clássicos, por exemplo, Jonas. Nínive era uma cidade terrível, ela é uma cidade que era marcada pela maldade, e Deus disse assim, Jonas, vai lá pregar em Nínive. E aí Jonas vai, não vai, aquela briga toda ele vai, aquela nação que estava antes debaixo da ira de Deus e do julgamento de Deus, agora arrependida, passa a gozar de paz com Deus. É essa a ideia que ele está dizendo aqui, ou se arrepende ou perece. Mas veja que Deus, olha que coisa fantástica, eu queria que você entendesse isso, antes de Deus derramar realmente do seu juízo, do seu castigo, da sua disciplina, Deus já vem falando há muito tempo. Lembra dessa passagem, 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque Deus podia só na primeira já derramar do juízo dele, exterminar com você e comigo, mas Deus não, Deus às vezes traz você para a igreja, e você está prestes a ter uma queda, prestes a fazer bobagem, aí você vem para a igreja, escuta, olha, o caminho não é esse, presta atenção, se volte para Deus, dê ouvidos à palavra de Deus, é Deus o tempo todo dizendo assim, olha, eu não estou querendo que você caia, mas você parece estar de olho fechado, eu estou trazendo você para me escutar, mas você continua obstinado fazendo aquilo que você deseja fazer. Então Deus é tão gracioso que várias vezes, antes de você receber determinadas disciplinas de Deus, Ele está dizendo assim, vem para cá, não continue assim, volte, presta atenção, dê ouvidos, e a gente não dá ouvidos, e aí ele diz, agora então eu preciso fazer isso aqui, só assim você vai me escutar. Alguém já disse que é mais fácil você olhar para o céu, quando está deitado, né? Em cima de uma cama a gente olha para o céu mais facilmente, porque o tempo todo a gente está olhando para ele, quando a gente está em pé, geralmente a gente não consegue olhar para o alto, e às vezes é assim que Deus faz com que você deite um pouquinho, para que você possa olhar para o alto, que às vezes é necessário, e a gente não presta atenção nisso. Verso 9, ele fala de maneira positiva o que falou de maneira negativa no 8. Veja verso 9, ele diz, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, verso 10, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que ia fazer. O que ele está dizendo? Se também eu prometi uma bênção e aquelas pessoas se voltarem contra mim, também não vou mandar mais a bênção. Eles mudaram de comportamento. Eu acredito que o melhor caminho é você olhar para isso aqui que Salomão nos ensinou. O melhor caminho é Eclesiastes 12:13, que diz, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o bizu da vida. Lembre que isso aqui é o rapaz que já está numa certa idade e já teve tudo que o coração desejou, dinheiro, mulheres e poder. No fim da vida ele diz assim, tudo é vaidade, nada preenche de verdade. Sabe qual é o grande bizu da vida? Pensa você sentando com seu vozinho, cabelão branco, depois de tanta experiência, um homem que já passou por tudo que você possa imaginar, e ele dizendo assim, vem cá filhinho, vem cá Wallace, senta aqui com o vô. Deixa eu dizer, eu vou dizer só uma palavra para você, uma frase.
E eu quero que você guarde isso no seu coração. Escuta esse velho aqui, que já passou por tanta coisa. Vou dar uma dica para você. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Faça isso e será a melhor coisa que você vai fazer na vida. A gente está escutando exatamente o vozinho falando isso. E era Salomão já em idade avançada, dando esse conselho para mim e para você. Mas escute, diante dessa verdade, de Deus dizer assim, eu exalto, eu abato, que se a nação der ouvidos eu abençoo, se não, eu não abençoo, eu posso destruir, acabar com a nação ou com o reino. Eu queria que você olhasse para essa lição. E a lição é, isso traz consolo para a sua vida, o quê? Saber que Deus governa de maneira absoluta todas as coisas. Eu penso que esse é um grande consolo para nós, sabe por quê? Porque nos dramas da vida, nas injustiças que nós atravessamos, saber que existe um ser que está conduzindo tudo, meu coração começa a descansar, especialmente conhecendo esse ser quem é. Ele é um ser bom, ele é um ser santo, ele é um ser justo, ele é um ser amoroso, misericordioso, ele é esse ser que está conduzindo a história da minha vida. Quarta e penúltima coisa que ele vai dizer, verso número 11, ele tem uma mensagem para mim, uma mensagem para você. Ele diz assim, ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros, convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Era isso que deveria ser transmitido para o povo. Olha, preste atenção, emenda os caminhos. E a mensagem de Deus sabe qual é? Verso 11, parte B, forjando eu estou. Deus está dizendo assim, eu estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Veja, às vezes a gente começa a dar desculpas para Deus, né? Ou tentar desculpar Deus de algumas coisas. Veja que Deus está dizendo assim, eu vou mandar o Zé Pilantra, o Zé Pilinto, o Tranca-Rua, Exu Caveira. Deus não está dizendo que vai mandar demônio, Satanás. Ele está dizendo, sou eu mesmo que estou forjando o mal contra você. E veja que Deus está pedindo para você desculpar ele. Olha, pensa bem, Deus talvez estava meio chateado com aquele povo, ou coisa. Não, Deus não está pedindo para você desculpá-lo, porque agir assim é agir como Deus. Ele tem total controle e soberania sobre o povo. E leia uma coisa interessante, a palavra forjando aqui é mais uma vez a palavra moldando, preparando. É a mesma palavra de Jeremias capítulo 1, verso 5. O artesão está lá fazendo a sua obra. Ele está moldando um plano contra este povo. Deus estava agora falando com respeito a esse povo. Destruir, despedaçar, derrubar. E semana passada nós vimos que foi exatamente isso que aconteceu. O que ele está dizendo é que não vale a pena se afastar de Deus, nem lutar contra Deus. O fim é trágico, o fim é destruição. O fim é você ser despedaçado, não vale a pena. Corra para os braços de Deus, abandone esses maus procedimentos. E aí a quinta coisa e última é a expectativa da resposta. Deus diz tudo isso, aí diz assim, e aí? Como é que você vai responder? Verso 12, olha o que ele diz. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração. Deus revela duas coisas aqui. A primeira delas é que esse povo não se arrependerá. Eles vão continuar, nós já vimos, né? Já tivemos o spoiler semana passada, eles não se arrependerão mesmo. Mesmo diante, escute, de um quadro tão assustador, eles não se converterão e por isso não há esperança para eles. Eles andarão de acordo com os seus projetos e aí, para mim, eles comprovam que a infecção deles é generalizada, atingiu absolutamente todas as áreas. Por isso que ele diz assim, eles vão agir segundo o seu ou a dureza do coração maligno, desse coração maligno que eles têm. Veja que não à toa, o capítulo 17, verso 9, ele fala exatamente isso, sobre o coração que é enganoso. Enganoso é o coração desesperadamente corrupto, quem o conhecerá. E é por isso que a minha ideia é de semana que vem a gente trabalhar o capítulo 17, sabe por quê? Porque tudo começa no coração. Porque tudo começa na ideia de você achar que pode viver sem Deus. Tudo começa na ideia de achar que você pode fazer determinadas coisas e que não vai ter problema algum. Tudo começa nascendo aqui, num coração que está lhe enganando,
porque não está revelando a verdade dos fatos. Só Deus pode revelar a verdade dos fatos. Só que eu acho que tem uma coisa mais incrível aqui, eu queria que você pudesse observar isso. Você percebeu que o texto no verso 12 diz assim: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Vem cá, onde é que você encontra eles dizendo isso? Você não encontra. Engraçado, você não encontra eles dizendo isso, você não encontra eles falando esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque o que está muito profundamente expresso aqui é dizer que eles falam isso não com a boca, eles falam isso com a vida. Ele está dizendo uma coisa muito simples aqui e profunda, é que eles falavam com a conduta. Eles falavam com o estilo de vida que eles levavam. É exatamente isso. Eu penso que tanto eu como você, nós nunca falaremos um negócio desse. Jamais diremos assim: eu virei as costas para Deus. Jamais diremos assim: eu não quero nem saber de Deus. Eu não quero obedecer à lei de Deus. Eu não quero saber mais de Deus. A gente não diz isso. Quem é doido, né? Quem é doido dizer um negócio desse, falar isso com Deus? Tá louco, isso é uma afronta a Deus. Mas o grande problema é que você fala e fala de maneira mais alta. E sabe qual é a forma? É a vida que você leva. A vida que nós levamos fala de maneira mais alta do que a voz que nós utilizamos. Você não fala com a boca, mas você fala com a vida. Então, ao seguirem esses pensamentos, essa vida que eles já viviam, eles estavam dizendo claramente: nós não temos esperança, nós andaremos da mesma forma, consoante os nossos projetos e o nosso coração. A melhor resposta é exatamente a forma como nós vivemos. A vida que nós levamos deixa muito claro se nós amamos a Deus ou se nós desprezamos a Deus. A vida que nós levamos, ela deixa muito claro se nós realmente temos Deus em alta conta ou se Deus simplesmente é alguém para desencargo de consciência. E é por isso, irmãos, que é muito perigoso a gente simplesmente louvar a Deus com os lábios quando o nosso coração está distante. Deus está preocupado com o nosso coração. E não simplesmente com aquilo que nós falamos, Ele está preocupado com a vida que levamos. E eu queria que você ponderasse isso. Deixa eu concluir dizendo uma coisa muito simples aqui. Eu quero me dirigir a 3 grupos nessa noite. Você que nos acompanha aí pelas nossas transmissões. A primeira é dirigir-me a você que é descrente, né? Eu queria dizer que as calamidades, por exemplo, a pandemia, entre outras, é um chamado de Deus ao arrependimento através da dor. Lembra que ele disse aqui, versículo número 7 e 8, olha, se vocês não se converterem dessa maldade, eu vou fazer isso aqui. E Deus muitas vezes usa as circunstâncias, as dores, as tragédias na nossa vida para dizer assim, olha, venha. Que as tragédias sejam um chamado de Deus, as dores sejam um chamado de Deus para as nossas vidas, para mostrar que nós estamos trilhando o caminho errado. Veja, Apocalipse capítulo 9, versículo de número 20, diz assim, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, olha só o que ele diz, não se arrependeram. Por quê? Porque os flagelos tinham o objetivo de trazer o arrependimento ao coração daquele povo. E aí ele diz, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Ou seja, ele está dizendo assim, apesar de todo o sofrimento que veio sobre eles, apesar da dureza dos flagelos, apesar de uma pandemia, tem gente que está blasfemando contra Deus, no lugar de se voltar para Deus e se arrepender da vida que tem levado, porque esse é o intuito de Deus trazer muitas vezes dores e sofrimentos para a nossa vida. Que esse não seja o seu caso, eu espero que esse não seja o seu caso. Segundo grupo que eu quero me dirigir, é aqueles que estão distantes do Senhor, o que a gente chama geralmente de desviados. Eu quero me dirigir para esse grupo. Tem um teólogo escocês chamado Alexander White, nascido no século número 19, que ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, ele costumava dizer que uma vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços.
Uma vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. É fato que muitas vezes nós sofremos como consequência dos nossos pecados, mas ele dizia, nenhum erro nosso precisa ser fatal ou final. O que é que ele estava dizendo? Enquanto Deus não lhe levou, é hora de recomeçar. Enquanto Deus lhe permite aqui estar, é hora de recomeçar a história com Ele. Por quê? Porque Deus deu um recomeço a muitos homens. Você lê na Bíblia, você tem Abraão recomeçando, você tem Moisés recomeçando, você tem Davi, um cara que adulterou e foi assassino, Deus dando um recomeço a ele. Você tem um Jonas que foi preciso ir para a barriga da baleia, Deus deu um recomeço a ele. Você tem um Pedro que negou a Jesus 3 vezes e depois de um recomeço foi o Pedro que nós vimos. Deus, sem dúvida alguma, pode nos dar um recomeço, e a prova é que não foi final o erro, o pecado, o distanciamento que nós tivemos dele. Lembre-se dessa verdade, Deus pode fazer o mesmo conosco hoje, ou com você hoje, que se encontra nesse quadro. Em terceiro lugar, eu queria me dirigir ao terceiro grupo, e me dirigir aos crentes, que estão passando por provações, sem que exista uma relação com seus pecados cometidos, porque muitas vezes a gente sofre por conta dos pecados que nós cometemos, mas muitas vezes nem tem relação com pecados cometidos. E aí, irmãos, eu queria compartilhar com você uma frase que eu já compartilhei em outro sermão, mas que para mim foi muito especial relembrá-la hoje. É uma frase de Agostinho, teólogo do século IV, que disse assim, presta atenção, ele diz assim, antes de serem espremidas, nem as uvas dão vinho, nem as azeitonas dão óleo. Antes de serem espremidas, nem as uvas dão vinho, nem as azeitonas dão óleo. Assim também são os homens que antes dos séculos Deus predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho unigênito, cacho de uva que principalmente na paixão foi espremido. Queridos irmãos, nessa vida Deus vai espremer a gente, mas escute, é para sair o melhor, é para sair vinho, é para sair óleo. Sempre que passarmos por estas circunstâncias difíceis da vida, lembre, é Ele amassando para nos deixar a cara do vinho velho de 2000 anos atrás, a cara de Cristo. Ou, para usar os nossos termos, é o oleiro amassando o vaso, melhor o barro, para fazer um belo vaso. Eu não sei se você conhece esse senhorzinho aqui. Seu nome é Hudson Taylor. Ele era formou-se em medicina e se tornou um missionário lá na China, um dos maiores missionários da história do cristianismo. Escute, em um espaço de 3 anos, 1867, ele perdeu uma filha de 8 anos, chamada Grace. Passou um tempo depois, ele perdeu um filho chamado Samuel, aos 6 anos de idade. No dia 7 de julho de 1870, praticamente 3 anos, nasceu, para sua alegria, seu filho Noel. Porém, 13 dias depois, o recém-nascido acaba falecendo. A sua esposa estava tão enferma que ela não tinha condições de ir para o funeral, e conta que ela apenas escolheu as músicas que lá seriam cantadas. Hudson Taylor enterrou seu filho Noel ao lado dos seus outros irmãos Grace e Samuel. No entanto, uma semana depois, ele volta para o cemitério, só que desta vez para enterrar sua esposa ao lado dos outros 3 filhos. Esse rapaz, certa vez, disse o seguinte, e é isso que eu queria que você aprendesse. Ele disse: aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. O que é que Deus quer lhe ensinar nessa pandemia? Quais os apertos que Deus está utilizando para lhe ensinar preciosas verdades nesse tempo? Não meramente em pandemia, talvez você esteja enfrentando outras que se juntam a uma pandemia. O que é que você está enfrentando? Mas guarde isso no coração. Mais importante do que sair de uma pandemia ou de qualquer outra situação, de qualquer outros problemas, é aprender
o que Deus quer nos ensinar por meio de cada uma delas. E aí, finalizando, uma das frases mais lindas que eu li nos últimos tempos, foi o que um homem chamado Matt Chandler disse. Ele disse assim: quando Deus fere, Ele fere como um cirurgião, não como um criminoso. Ou, utilizando as palavras no nosso contexto, quando o artesão aperta o barro, ele age como um artesão, não como um distraído que entrou no museu e derrubou o vaso. Que Deus possa estar, não apenas nessa pandemia, mas em todas as outras experiências da nossa vida, nos ensinando coisas preciosas. E muitas vezes Deus nos ensina, especialmente quando esse coração está se distanciando cada vez mais do lugar que ele nunca poderia ter se distanciado. Baixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse instante. Damos-te graça, Senhor, porque a Tua palavra é maravilhosa diante de tudo que nós temos aprendido, diante de tudo que nós temos visto. Estamos diante de uma pandemia, indubitavelmente é um período muito complicado. Mas talvez hoje estamos com irmãos aqui que se fazem presente, que não estão com tantos problemas com a pandemia, mas com outras coisas. Antes de sair dela, Senhor, nos ajuda a sermos bons alunos. Nos ajuda a aprender o que ela está nos ensinando. E às vezes não é nem porque nos afastamos de Ti, mas é porque mesmo sendo obedientes a Ti, o Senhor acha necessário determinadas coisas padecermos. Ó Deus, abençoa, Senhor, aqueles que ainda não são cristãos, que ainda não se voltaram dos seus pecados, não se converteram a Ti, estão vivendo de maneira dissoluta, distante do Senhor, como se não fosse importante viver para Ti. Ó Deus, dá a cada um deles o arrependimento. Traz a vida nesse estado de morte. Converte, Senhor, aqueles que por si só não têm habilidade para tal. Ajuda, Senhor. E quem sabe estes estão me escutando num momento como esse, seja aqui presencialmente, seja online. Transforme suas vidas, a fim de que eles compreendam que eles sem Ti não são nada. E pior, caminham para um desastre, que é a condenação eterna. Aqueles, Senhor, que estão nos escutando e que são desviados, estão distantes do Senhor. Ó Deus, que essas palavras possam penetrar em seus corações. Quebre-os, Senhor, mas quebra mesmo, porque essa será uma expressão de que o Senhor ainda não os rejeitou. Se eles continuam a viver de maneira tranquila, nos caminhos que eles escolheram para viver distante do Senhor, é algo que deve nos assustar, porque talvez o Senhor não tenha tratado como filho, porque todo pai trata o seu filho com disciplina. Todo pai que realmente leva a sério a tarefa de pai sabe muito bem que quando uma criança bota a faca na boca, coloca o dedo na tomada, elas devem ser repreendidas e não instigadas a continuar a fazer isso. Dá a Tua graça, Senhor, e nos quebra, e que nos fique claro, isso é uma prova que o Senhor ainda tem algo para conosco. E aqueles homens e mulheres que estão vivenciando dias difíceis, provações, e que não estão distantes do Senhor, pelo contrário, estão mais próximos a Ti, Senhor, ajude-os a aprender as lições preciosas que o Senhor tem a lhes ensinar. Dá a Tua graça para todos nós. Carecemos, Senhor, demais. E como barro nas mãos do oleiro, nós desejamos ser sempre barro nas Tuas mãos. Para a glória Tua, alegria nossa, nós assim Te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder, as eternas consolações do Espírito Santo e de nós, do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramado sobre todo o mundo, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero dar rápidos avisos nesse instante, a fim de nós encerrarmos a nosso encontro aqui. O primeiro deles é falar sobre os nossos cultos, tá? Nós decidimos que nós não vamos
ter culto presencial na escola bíblica dominical, por duas razões. Primeiro, pelo alto custo que está sendo, porque exige muito álcool, exige muitas pessoas também para estar, e a gente ainda não está com essa condição. Também por conta do tempo, né? Nós estamos com o pessoal aqui, pelo menos nossos irmãos Bruno, Platini, Diego, Jonatas, os nossos irmãos que estão trabalhando na mídia, na transmissão, estão chegando aqui 3 da tarde. Nosso pessoal do patrimônio está chegando aqui antes de 3, muitas vezes. Então, para a gente ter um EBD, terminar 11h30, meio-dia e voltar para 1 e pouco, 2 horas da tarde, fica muito apertado. Sem falar que todo o processo de higienização precisa acontecer. Cadeiras, solo, banheiro. Então, a gente optou por, no momento, espero que não muito distante, a gente possa retornar presencialmente. Mas, por enquanto, quarta-feira às 19h30, reunião de oração, estamos fazendo online. E EBD, Escola Bíblica Dominical, retornaremos domingo, mas ainda online. A tentativa é de fazer com aqueles aplicativos Zoom, Google Meet, né? E a gente pode juntar a turma. E a ideia também é começar a trabalhar aquele livro que a juventude está trabalhando, que é Brecha na Nossa Santidade. Um livro muito especial e que, sem dúvida alguma, tem muito a nos ensinar. Por que nós não vamos trabalhar a revista, que nós já vendemos e algumas, inclusive, estão aqui? Porque temos algumas pessoas que ainda não pegaram, e se a gente começar a revista e esse pessoal não pegar, dificilmente eles vão pegar depois. Então, a revista a gente está guardando para o momento presencial, tá? Então, está aqui nossas atividades. Quarta, 19h30, reunião online, transmissão pelos canais da nossa igreja. Domingo pela manhã, retornamos EBD, e domingo à noite, 2 cultos, das 16 horas e das 18 horas, tá? Próximo aviso é falar sobre o que nós estaremos tratando terça-feira, dia 30 de junho, às 20 horas, a rede social da igreja, né? Vamos ter a nossa doutora aqui, doutora Érica Poncher. Ela estará falando sobre o tema os métodos contraceptivos, né? DIU, não DIU, enfim, tudo que a gente precisa escutar sobre esse assunto, está lá. Nossa doutora estará falando, olha lá, toda sorridente, toda feliz, essa simpatia toda vai estar lá na nossa transmissão. Próximo, estaremos também tratando, na próxima sexta-feira, dia 3/7, né? Sexta-feira, os adolescentes estão se reunindo. Eu queria que você pudesse instigar seu adolescente. Às vezes, a gente tem um primo, alguém da família ali, um irmão. E, meus amigos, né? Nós temos enfrentado uma dura guerra no campo ideológico. Vocês sabem muito bem disso. Nós estamos enfrentando duro. Essa semana mesmo eu recebi um áudio de uma pessoa da família dizendo assim: pastor, estou precisando, estou sendo bombardeada na faculdade. E às vezes eu não tenho muita resposta. Pois é uma guerra, e uma guerra muito desleal. Nós precisamos preparar muito bem os nossos adolescentes, os nossos filhos, para enfrentar a academia, que Deus queira que daqui a um tempo mude, né? Então, nossos adolescentes têm se reunido e, na ocasião, um grande pregador, Gustavo Buriti, estará falando sobre escatologia, o estudo do fim dos tempos, próxima sexta-feira, às 19 horas. Vai ser online também, tá? Então, se você tem alguém assim, procura nosso irmão Lúcio e a nossa irmã Thaís. E aí, outro aviso muito legal, né? Nós temos trabalhado as nossas EBDs infantis, online, um trabalho fantástico que o nosso departamento infantil tem realizado. Está aqui a oferta da viúva, é a liçãozinha de hoje, a liçãozinha de hoje. E quero instigar você aí, Glauber, Cíntia, acessa nossas redes sociais, YouTube, é você que está nos acompanhando aí online, lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, nos siga lá no Instagram, todo esse material a gente está disponibilizando lá, na pessoa de Rebeca, fica aqui a nossa gratidão, fantástico o trabalho. E aqui, pelo menos aqui, não vi, nesse período de quarentena, nenhuma igreja que tenha feito isso. Foi uma ideia, pelo menos aqui, das meninas, e foi uma ideia fantástica que gerou, né, uma onda aí em outras igrejas que estão fazendo. Isso é uma bênção. Outros começaram a despertar para isso também. Então, fica aqui lá, se inscreva no nosso canal, está lá no canal do YouTube, Congregacional Zona Sul, bem como no nosso canal
do Instagram. E por fim, eu queria falar sobre duas coisas. Essa é a campanha emergencial. Campanha emergencial é uma campanha que a nossa denominação está fazendo para assistir missionário, para assistir pastores, para assistir obreiros que estão no campo numa situação delicada nesse período. Que, por exemplo, os nossos missionários tiveram um corte de 50% no que eles recebiam normalmente. Então, o que foi que a gente fez? A denominação pensou numa chamada campanha emergencial, onde as igrejas podem fazer depósitos aqui, nessa conta do Banco do Brasil, que é a conta da nossa denominação, e esse dinheiro é revertido para assistir essas pessoas que estão lá. Esse dinheiro é transformado em alimento. Cada R$2 é 1 quilo de alimento. Então, a sua doação, sei lá, R$50, 25 quilos de alimento. E essa é a forma que a denominação encontrou para ajudar essas pessoas. Então, se você tiver interesse de colaborar, as nossas redes sociais também estão postando lá. E o que é interessante, cada contribuição que nós dermos nessa campanha emergencial será descontada na nossa oferta missionária anual. Lembra que a gente todo ano, outubro, novembro, a gente faz uma oferta missionária e a gente tem um alvo e enviamos essa oferta para a nossa denominação. E o que é que acontece? Nessa ajuda que nós estamos agora, nós já teremos descontado cada real, cada centavo que nós dermos para essa causa. Uma das coisas mais lindas que eu já vi foi um obreiro, um missionário chorando, exatamente por conta da dificuldade que ele estava enfrentando, não de outra coisa, senão comida. Que a gente possa se solidarizar. E por fim, se você se sentir à vontade, nós estamos também distribuindo o nosso cofre missionário, que é para ser recolhido no final de outubro, e você pode encontrar ali na nossa saída, assim como aquela caixinha, você pode colocar a sua oferta, o seu dízimo lá antes de ir embora, tá? Se você se sentir à vontade, você pega, elas foram higienizadas para ficar muito claro. Então, se você se sentir à vontade, você pega, se não tem problema algum, nós compreendemos. Mas isso aqui, basicamente, nós estamos ressaltando para aqueles que são membros congregados, aqueles que estão nos visitando, se sintam à vontade para pegar, mas não constrangidos para tal, tá bom? Isto posto, eu acredito que não tenho mais aviso. Tem mais algum aviso? Tem? Tem não, né? Então, irmãos, Deus abençoe, Deus conduza, e não vão embora sem lembrar dessas verdades. Você foi planejado e formado para esse momento que estamos vivendo. Deus está conosco, vamos ter coragem, força para enfrentar esse período que estamos vivendo. E não esqueça disso aqui também, Deus não apenas nos planejou para esse momento, mas nesse momento Deus está moldando-nos ao caráter de Cristo. Vão em paz com essas verdades. Vou só pedir uma coisa como a gente está fazendo. Vou só pedir para que o pessoal aqui da minha direita, possa sair primeiro, depois a minha turma aqui do meio, e vou dar um castigo em Robertinho hoje, mas Ingrid, embora está grávida, mas está castigada hoje. Vai sair por último. Deus abençoe, foi muito bom revê-los, foi muito bom encontrar cada um de vocês nessa noite, tá? Peço também, Manu, Cheiro, valeu, Rodolfo, Deus abençoe cada um de vocês, vão em paz, que Deus conduza a vida de vocês. Peço que não aglomerem, tá? A turma aí, engraçado, porque a turma aí do prédio estava todo mundo olhando, o pessoal assim. Então, para a gente evitar fotos, ou o pessoal está querendo falar mal da gente, então, não esqueça de não aglomerar, tá bom? Vou pedir ao nosso irmão Diego Renier para nos puxar uma música aqui, para a gente sair mais animado. O negócio está meio triste, sair animado. Deus está no controle, Deus está governando, Deus está nos guiando aqui nessa história toda, tá? Vamos lá? Uma música animada aí. Bom, aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo num só amor, num só espírito. Shirley, bom te ver. Para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só espírito.
bom estarmos aqui louvando a Deus. Um cheirão para você que nos acompanhou aí online. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie. Tempo para isso, tempo para